alegria estar nessa noite com os irmãos, respeitando os irmãos já que está de pé. Abra sua Bíblia comigo, depois eu faço os agradecimentos. No livro do Evangelho segundo escreveu João, em seu capítulo 15, faremos uma breve meditação desta noite. Capítulo 15, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Amém. Os irmãos podem tomar o vosso assento. Eu quero externar a minha alegria de estar aqui nesta noite, participando desse culto. Agradecimento a Deus pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida da minha esposa que me acompanha, da Nicole, que o Senhor continue abençoando. Quero agradecer também ao pastor Sandro, companheiro, um amigo. Uma coisa que nós devemos, e eu aprendi, é sermos gratos a Deus em primeiro lugar, e as pessoas que estão nos acompanhando e que nos rodeiam, nossas familiares. Eu agradeço a Deus pela minha família, em primeiro lugar. E agradeço a Deus pelos amigos que Ele tem colocado ao meu lado. Um deles é o pastor Sandro, juntamente com sua família, missionária Linda, Tiago, Ju, Mariana. Vocês são uma bênção na minha vida. Eu sou grato a Deus por vocês. Trago também um abraço do nosso pastor André, conhecido mais como Andrezinho, que pedimos a permissão para estar aqui. Ele nos liberou, transmitiu um abraço para o Senhor. Tenho um respeito muito grande pelo Senhor, assim como eu também. Amados irmãos, o pastor falou comigo, eu acho que o Isaac está um pouquinho nervoso por causa da sua presença aí. E eu também confesso aos irmãos que eu não estou bem tranquilo também não. Eu estou nervoso. Porque o que eu vou falar aqui não é do Monteiro Lobato, eu vou falar de Jesus, o Supremo Ser. E é uma responsabilidade muito grande a gente falar a palavra de Deus. Eu não vou contar a história de Sítio do Pica-Pau Amarelo, não, eu vou falar a palavra de Deus. E aqui é uma tribuna santa e nós devemos respeitar esse lugar. Adorar o nosso Deus que é o Supremo. E nós viemos aqui para isso. E todas as vezes, o dia que eu perder esse medo, esse tremor, já não sou mais o pastor Hernandes, porque aqui nesse lugar a unção do Cordeiro de Deus nessa noite. Aqui jamais pode ser colocado como qualquer lugar. Aqui é a casa do Senhor e foi estabelecida a casa de Deus. E por isso há esse temor no nosso coração. E eu estou vendo bastante, se os músicos podem tocar aí. Irmãos, hoje é a festa da nossa mocidade lá na sede. Não é isso? E tem poucos jovens aqui, a maioria é da terceira idade, como eu, né, pastor? E eu estava em casa, irmãos, lembrando de alguns hinos que já não se cantam mais. Eu gosto muito dos hinos modernos que existem hoje. Tem muitas letras bonitas, mas também algumas letras que não é muito agradável ouvir. Chamando de Jesus de você e daí por em diante. Mas os irmãos se lembram, se você se lembra desse hino que não se canta mais, canta assim: fica conosco, nosso amado Jesus, fica conosco pelo seu. Eu sei que vocês sabem como no caminho de Emaús, fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Vamos ensinar os jovens de novo. Fica conosco. Isso é um pedido, tá? Fica conosco pelo seu imenso amor.
Os discípulos seguiam no caminho de Emaús, ficavam longe da sua amável Jesus. A minha alma estava longe dos caminhos. É outro que nos encanta mais. Eu era cego, terrível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando estendeu as suas mãos para mim. Quando estendeu? Quando Jesus estendeu as suas mãos, quando estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando estendeu as suas mãos para mim. Sempre que eu leio, os irmãos lembram? Mas só que eu não vou cantar não, tá bom? Fica para a próxima, só vai ficar no gostinho só. Meus irmãos, precisamos resgatar. Estamos vivendo dias que achamos que nós somos maiores e até melhor do que Jesus. Achando que a nossa importância aqui é maior do que a importância dele. As pessoas deixaram de ter o temor ao nome que está nomeado na Bíblia, que é sobre todos os nomes. Há pouco tempo nós vimos, aqueles dias atuais, vimos lá a blasfema contra o nome de Jesus, usando símbolos sagrados, como a Santa Ceia na abertura de um grande evento. Mas a palavra que nós acabamos de ler diz assim: não foi vocês, não foi nós que escolheu a Ele, mas Ele que nos escolheu. E quando Ele nos escolheu, Ele viu algo que não viu ainda em ninguém, mas viu em você, viu em mim, e por isso nós estamos aqui. Não foi a sua vontade. Aqui eu não sou nada, Ele é tudo. Aqui eu sou só servo, Ele é o Senhor dos senhores. Aqui eu não ordeno, aqui eu obedeço. Aqui eu não sou digno de adoração, quem deve ser adorado é Ele. Aqui eu não falo, eu ouço para depois falar. O nosso Jesus não mudou, Ele permanece o mesmo. Eu me lembro lá da passagem de Lucas, no seu capítulo 19, a partir do verso 1, nos conta a história de um homem que era rico. Uma das qualidades dele era rico. Eu digo aqui o nome de Zaqueu, o publicano, chefe dos publicanos. Ele tinha uma responsabilidade como cobrador de impostos, e a Bíblia fala que ele era um homem rico, mas ouvindo ele que Jesus adentraria na cidade de Jericó, houve um desejo no seu coração. Ele sentiu o desejo no seu coração de ver quem era Jesus. Mas havia uma dificuldade. Qual era, pastor Hernandes? A dificuldade que ele era rico, porém de pequena estatura. E mais ainda, ele não era bem aceito na sociedade que ele estava vivendo por causa da sua função.
Quem gosta de pagar imposto? Ninguém. E ele era um dos chefes daqueles que estavam ali para cobrar impostos. Então não era bem visto dentro da sociedade. Mas ele não se preocupou com sua riqueza, ele não se preocupou com as críticas, mas ele elaborou um plano. Eu sou de pequena estatura, mas não me importa. Hoje eu quero ver quem é este Jesus que todos falam, que todos diz sobre ele. Hoje eu quero conhecer Jesus. E ele sobe numa figueira brava. E lá vem Jesus. A multidão oprimia. Talvez aquele que correu e estava ali do lado de Jesus não estava dando tanto valor quanto aquele que estava lá na figueira, distante da sociedade. Mas ele chamou a atenção de Jesus com a sua atitude. O que nós estamos fazendo para atrair? Qual o esforço que eu estou fazendo para atrair o olhar de Jesus? É mais fácil olhar num plano vertical ou num plano horizontal? A nossa visão, ela vê mais o vertical. Quantas e quantas às vezes passamos num lugar, alguém fala conosco, está na lado de cima, eu não vejo. Eu falei com você, eu estava lá em cima, meu irmão. Eu estou olhando para cá, não estou olhando lá para cima. Se eu ficar olhando para cima, eu vou tropeçar e vou cair. Eu não te vi. Mas Zaqueu estava lá, eu não sei se ele fez algum barulho, o que foi. Mas Jesus parou debaixo daquela figueira. Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque convém eu pousar na sua casa hoje. E vem a pergunta: o que é que eu estou fazendo para a presença de Jesus? Eu sair daqui hoje e chegar na minha casa, levando a presença de Jesus até a minha casa. Não, eu não vou fazer uma coisa dessa, uma loucura dessa, subir na árvore. Eu sou um homem rico, bem visto na sociedade. Se eu for lá, vão me criticar. Não, ele não pensou nisso. Eu não vou dar glória a Deus alto, não, porque meu terno é isso, meu sapato. Não, aqui nós viemos para adorar e dar glória a Deus da melhor forma possível, o grito mais alto possível, chamando a atenção de Jesus. Assim como fez lá o cego de Jericó, gritou até chamar a atenção de Jesus. Cada um tem a sua necessidade. A necessidade desse homem foi atendida. Não se importou com as críticas e adentrou em sua casa acompanhado de Jesus. Atraiu para si a presença de Jesus. Outro que é bem famoso na Bíblia, e eu gosto muito da história, é a história de Davi, que também atraiu, e Deus mandou: vai lá chamar Davi, eu vou ungir. Deus não falou para o profeta quem seria, mas já adianta aqui a história porque você já conhece. Jessé, pai de Davi, Deus envia Samuel: vai lá que eu tenho provido um dos filhos de Jessé para ser um novo rei. E qual é a qualidade que chamou a atenção de Deus? O apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 13, se não me engano, versículo 22, em um discurso, Paulo fala uma das coisas que atraiu Deus a Davi, porque Davi tinha disposição e disponibilidade para cumprir o plano que Deus queria que ele cumprisse. Davi era um homem corajoso. Se Deus desse uma ordem: Davi, faça isso, Davi ia fazer. Davi, não faça, Davi não faria. Ficaria na posição. E hoje nós estamos vivendo dias que pessoas estão achando que é dona de si. Mas eu quero te dizer nessa noite: o dono da sua vida é Jesus de Nazaré. Ele não mudou. Primeira missão de Davi. Tem a passagem quando chega lá de 1 Samuel capítulo 16, no versículo
7, né? Quando Samuel adentra na casa, dá de cara com Eliabe, aquele moço bonito, e ele olha, certamente está diante de mim, o escolhido do Senhor. Na mesma hora o Senhor, Samuel, não olha para a aparência, eu olho para o coração. Não adianta, meu irmão, eu colocar o melhor terno, não adianta a melhor roupa. Ele quer nessa noite estar olhando para o nosso coração. De que forma que eu entrei aqui? Eu entrei para adorar, então eu vou adorar. E vejam lá na frente Paulo dando essa declaração. Alguns dizem até que o profeta errou. Queria eu ter essa comunhão de quando falar alguma coisa imediatamente também. Não faz assim não, é assim que eu quero. Ah, Senhor, tudo bem, eu vou fazer como o Senhor quer. A obediência do profeta. E a primeira dificuldade que Davi teve, qual foi? Para lutar com o gigante. E todos os dias nós estamos lutando contra gigantes. Todos os dias o Senhor tem te dado vitória. Todos os dias você não está nem percebendo, mas Deus está bradando pela sua vida, pela vida da sua família, pela vida da sua casa. O Senhor está buscando verdadeiros adoradores, pastor Sandro. Adoradores que adoram em espírito e em verdade. Esse versículo ele é bem interessante, porque quer dizer o quê? Adoradores tem, sim ou não? Mas o que ele está buscando são os verdadeiros, aqueles que estão adorando em espírito e em verdade, porque adorador tem muito por aí. Mas eu estou buscando diferente. Eu estou buscando você, que me adora em espírito e que me adora em verdade, que veio aqui entregar por total, por completo a tua vida para o Senhor, a tua adoração. É este que ele está procurando. E Davi não cansava. A adoração de Davi era tão intensa que o espírito maligno de Saul, quando estava em Saul, Davi começava a tocar aquela harpa, o espírito ia embora. Isso é uma característica de um verdadeiro adorador. Ele vai para a batalha, luta contra o gigante, e o gigante perde, porque o nosso Senhor bradou na vida de Davi. E eu tenho certeza que nessa noite, o Senhor também está bradando na tua vida, na vida da tua família, na vida da tua casa, do teu emprego. Você veio buscar nessa noite uma resposta. Deus está no controle, deixa eu ser Deus, deixa eu ser o Senhor da sua vida. Até aqui você comandou, agora quem quer comandar a sua vida sou eu, daqui para frente. Outro que Deus chamou, e é bem interessante também, é Moisés. Quando Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, está lá cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro, está lá, daqui a pouco ele escuta uma voz saindo da sarça, e Deus começa a relatar para Moisés o que Deus queria de Moisés. E Moisés, ouvindo Deus, toda aquela instrução, há um momento que Moisés falou assim: Senhor, eu não sei falar. Quer dizer, como pode eu ir até o rei do Egito? Moisés, é com você. É você que eu chamei, o meu trato é com você. Mas eu não sei falar, mas é com você que eu tratei. Eu não sei, é com você que eu tratei. Há alguns que dizem que Moisés naquele momento mentiu. Alguns dizem que Moisés tentou sair fora daquele chamado. Não, eu afirmo para você, provo dentro da Bíblia para você que Moisés, a Bíblia diz em Atos no capítulo 7, se eu não me engano, na declaração de Estevão antes de ser apedrejado, Estevão citou que Moisés era um homem poderoso em palavras, até porque Moisés foi preparado por quem? Lá pelo Egito. Todas as instruções, ele era um comandante, e não tem como analisar e pensar num comandante que não sabe nada. Moisés era sim poderoso em palavra, mas ele não estava mentindo, porque Moisés foi criado no
Egito. Então Moisés não conhecia nenhuma das liturgias do povo judeu. Deus falou assim: não, você está certo. Vamos fazer o seguinte: você vai ser a minha boca para Faraó. E eu vou falar para você, você fala para Arão, Arão vai ser a sua boca para o povo. Sim, Senhor, eu quero. Dessa forma eu aceito. Sabe, irmão, aqui é bem interessante. O que seria de Moisés? Às vezes nós estamos aqui nessa noite, adorando ao Senhor, ouvindo essa palavra, e não imaginamos tantos processos que já passamos, e nós não sabemos nem um pouquinho de que Deus fez para que você estivesse aqui nessa noite. Moisés não soube. Mas quando ele nasceu, havia um decreto para que ele, todas as crianças, fossem mortas. Moisés não sabia disso. Mas lá, desde o ventre da mãe de Moisés, Deus já tinha um plano da vida de Moisés. As parteiras estavam com a autoridade do rei do Egito para matar todos os meninos que nascessem. Mas Deus estava lá bradando forte: não vai matar ninguém. Você está aqui hoje, eu estou aqui hoje, porque é um Deus que está com sua mão forte estendida sobre as nossas vidas. Eu estou falando aqui porque há um Deus que um dia me livrou da morte. Eu tinha mais ou menos por volta de 7 anos, coisa de criança. Eu vou numa cisterna de água bem profunda e começo a empurrar o cano da cisterna para sair mais água. Na minha cabeça, se eu abaixo o cano, o que ia acontecer? A água ia vir mais forte. De repente, quando eu forço um pouco mais, o cano quebra e eu, sem saber nadar, sem nada, sem ninguém perto, eu não sei como e nem quem. Eu só senti naquele dia, uma mão me puxando pelo cabelo e me colocando. Não me pergunta quem foi, como foi, eu não sei. Mas eu te digo nessa noite, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó estava naquele lugar. Pode ter decreto para acabar com a sua vida, mas se for decreto de homem, não se preocupe. O decreto que você deve se preocupar é com o decreto de Deus. Esse sim, mas do homem, fique tranquilo. Se Deus está no barco, pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. O homem pode até dizer: eu vou te matar, mas ele diz assim: ó, não, porque a minha mão está sobre ele. Não foi assim que tentaram fazer com Daniel, com o decreto: vai para lá, vai para a cova dos leões e vai morrer. Mas lá dentro da cova dos leões, o dono da vida estava lá para fechar a boca do leão. E nessa noite eu profetizo para você que Deus está fechando a boca do leão. Ele está contigo nessa prova. E para nós encerrarmos, caminhando já para o final, não posso deixar de falar de outro homem em especial, que pouco se prega sobre ele na atualidade. Esse homem se chama Noé. A partir do capítulo 6, versículo 13 em diante, do versículo 13 ao 18, nós vamos ver Deus dando uma instrução, Tiago, meio diferente. Como é que eu posso fazer uma grande embarcação num lugar que não está chovendo? Que nunca aconteceu uma coisa dessa. É enorme a embarcação, e ele acredita, Deus chama, Deus entrega para ele uma missão, ele acredita naquela missão e parte para executar aquilo que Deus mandou que ele fizesse. Não importando para as críticas, não importando para o que iriam dizer, iriam zombar dele. A importância dele era uma só: eu vou fazer conforme Deus me mandou fazer.
Eu vou executar da forma que Deus mandou eu executar. Se a medida é essa, se é para ter 30 côvados de altura, eu vou fazer conforme Deus mandou eu fazer. E começaram a criticar Noé. E muitas das vezes, meu irmão, isso aqui está aqui sem valor nenhum. Ninguém bota a mão nele para fazer. Você pega e fala assim: eu vou cuidar disso aqui. Deixa comigo que eu vou cuidar. Você começa a colocar a mão. Deus fala assim: ó, pega você e faz você. Eu estabeleço com você um conserto agora. É com você que eu vou fazer esse negócio. E você começa a movimentar. Começa a fazer. O negócio começa a fluir. Daqui a pouco começa a vir as críticas. E o negócio está crescendo. Meu irmão, quando o negócio está lá em cima, você não aguenta as críticas e chega assim: pastor, toma aqui, ó. Eu não quero mais fazer, não. Por que, pastor? Por que você não quer fazer, meu irmão? Ah, não, irmão, quando eu estava lá, ninguém quis fazer. Só foi eu botar a mão, agora apareceu um montão de gente para criticar. Imagine se Noé fosse dessa forma. A honra que Noé teve de conduzir aquela construção. Noé não sabia, mas Noé estava trabalhando com as críticas, mas estava trabalhando diante da direção de Deus. As críticas, muitas das vezes, querem nos fazer parar e não deixarmos cumprir aquilo que Deus nos chamou para que cumprisse. Mas ele permaneceu fiel naquilo que Deus o chamou. E ele construiu aquela arca. Deus manda a chuva. Deus, antes de mandar a chuva, manda Noé entrar junto com os animais. Deus fecha a porta da arca. Interessante isso aqui, irmãos. Escute uma coisa aqui. Eu li e reli. Eu não achei leme na arca. Você já viu leme na arca? Uma janelinha, uma porta. Leme não. E eu estudando essa palavra, o Senhor falou assim no meu coração: mãe, Noé só cuidou do que estava dentro. Eu dei autoridade para ele entrar e cuida do que está dentro. Cuida da tua família. Cuida desses animaizinhos. Agora o que está lá fora, quem cuida sou eu. É eu que vou mandar o vento na hora certa. É eu que vou direcionar a arca para onde eu quero. É eu que vou mandar o vento bater na lateral direita ou atrás para a arca ir mais rápido. Você só deve cuidar do que está dentro. Dá alimento para sua família, para os seus filhos, para sua nora. E deixa que a tempestade lá fora eu resolvo, é comigo. Eu quero dizer essa noite, meu irmão, quando nós estamos adorando ao Senhor aqui, o lado de fora é Ele que está cuidando. Eu tenho que me preocupar em adorar a Deus. Eu tenho que me preocupar com a minha vida espiritual, a minha vida interna, porque Ele olha o que está dentro. Não adianta eu querer impressionar Deus com roupa, nada disso, com carro, com casa. Não vai impressionar, porque Ele é o dono da prata e dono do ouro. Eu tenho que impressionar a Deus com o que está aqui dentro, uma adoração pura e sincera diante de Deus. E aquela arca foi sendo levada, e a família de Noé foi salva. E os zombadores, e aqueles que criticavam, ficaram. A porta se fechou, e ele não teve o direito, nenhum deles tiveram o direito de adentrar naquela arca, a não ser Noé e sua família. Nos lembra também da passagem das 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas, chegaram na hora, cadê a porta? Está fechada. As 5 prudentes entraram. E nessa noite eu quero dizer para você, o Senhor, Jesus está no comando da tua casa, da tua vida, da tua família. Mas pastor, eu preciso mudar a história da minha vida. Talvez você sozinho não vai conseguir, não. Os discípulos aqui, mesmo Jesus,
dando todas as instruções aqui para Jesus. Jesus, antes de morrer, aqui no capítulo 15, ele estaria instruindo aos discípulos: é assim, eu sou a videira, se vocês não tiverem em mim, vocês não vão produzir. Sintetizando aqui, então toda vara que estiver em mim, essa vai dar fruto, o que não tiver em mim, não produz, será cortada e lançada no fogo. Jesus, antes de morrer, instruiu bem aos discípulos, mas mesmo com todas essas instruções, quando Jesus foi crucificado, os discípulos não permaneceram na chamada que Jesus havia proposto. E o que eles foram fazer, pastor? Sim, voltaram a fazer o que eles faziam antes. Jesus morreu, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Mas os discípulos ouviram essa instrução? Não. Pedro triste. Pedro havia negado Jesus. Jesus saiu do julgamento e lá está Pedro no pátio. E Pedro acabou de negar Jesus. E Jesus olha para Pedro. E Pedro sai dali arrasado, com seu coração quebrado. Eu não sou digno. Eu traí. E ele me avisou. Ele me avisou que antes que o galo cantasse, por 3 vezes eu negaria. E realmente eu neguei. Eu não sou digno de estar junto com o mestre, mas eu preciso voltar a fazer urgentemente o que eu fazia antes. E assim ele determinou e foi. E os discípulos também seguiram Pedro. O que você vai fazer, Pedro? Eu vou pescar. Eu vou voltar a fazer o que eu estava fazendo, porque eu não fui bem sucedido nessa tarefa de ser discípulo, mas nós estamos servindo a um Deus poderoso, um Deus misericordioso, um Deus que sabe que você e eu podemos falhar, mas Ele jamais falhará. Eu e você podemos errar, mas Ele jamais vai errar. E ele foi, estava lá no barco, pescando, e de repente ouve uma voz gritando: amigos, amigos, tem comida aí? E os discípulos, não conhecendo a voz de Jesus naquele momento, disseram: não tem comida aqui não. E alguém no barco, Tiago, fala: Pedro, essa voz é conhecida, Pedro. Eu conheço essa voz, Pedro. Essa voz é do mestre, Pedro. Imediatamente todos ficaram atemorizados com aquilo. Pedro mergulha no mar e os outros discípulos voltam para a praia com o barco. Chegando lá, Jesus estava com uma fogueira, com pão e com peixe já preparado o alimento para eles. Meu irmão, minha irmã, talvez você está dizendo assim: não tem solução para a minha vida. Não, pastor, já tentei de todas as formas mudar essa situação e não consigo mudar. Eu já tentei de todas as formas, você fazendo isso, fazendo aquilo, não consigo mudar. Mas nessa noite eu vim te dizer que Jesus Cristo, Ele é misericordioso e Ele quer mudar essa situação. Jesus faz 3 perguntas. Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me ama? Senhor, tu sabes. Eu já te neguei 3 vezes. E Jesus faz como um psicólogo para Pedro, pastor. Pedro, quantos peixes vocês apanharam? Eu mandei jogar a rede. Quantos peixes? Os maiores. Você contou? Contou. Quantos peixes tinha? 153. 3. 3 vezes Jesus pergunta. 3 elementos que estavam ali naquele jantar. Deus quer mudar a história daqueles que humildemente falassem: Senhor, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso de Ti. Eu preciso de um renovo. Eu preciso de uma mudança. E eu quero nessa noite te conhecer. Você que ainda não conhece a Jesus e tem esse desejo de aceitar Jesus nessa noite,
Tem alguém que gostaria nessa noite de aceitar Jesus? Todos aqui são servos do Senhor, todos aqui? Todos são? Tem alguém que ainda não aceitou Jesus? Não tem. Agora, eu quero o segundo pedido nessa noite, o segundo chamado. Deus quer mudar a sua história, quer? Mas precisa de você, é Ele que te escolheu. Não foi eu que te escolhi, não foi o Isaac, não foi eu que morri na cruz, mas foi Ele, e Ele quer uma nova direção para você, Ele tem um novo caminho. Deixa Ele fazer na sua vida igual Ele fez com Noé, só entra, só dá o primeiro passo, e deixa que lá dentro você cuida da sua vida espiritual. Agora lá fora, deixa que eu vou agir na sua casa, deixa que eu vou agir na sua família, deixa que eu vou agir no seu emprego, deixa que eu vou agir na tua saúde. Eu gostaria de orar por você. Eu convido a igreja para se pôr de pé com a autorização do pastor Sandro. Nessa noite, você que está precisando de oração, de uma mudança, se você quiser vir aqui, até aqui à frente, pode vir. Pode vir, que o Senhor, não sou eu, é a palavra. É Ele que te escolheu, não sou eu. Eu não posso mudar, mas Ele pode. Eu não sei o que está acontecendo lá, mas Ele sabe. E Ele vai. Eu não sei quem prometeu e não cumpriu, mas Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. A minha responsabilidade é com a palavra, pregar, falar. Há um novo caminho de Deus para a sua vida. E Ele vai mudar essa história. Eu estou aguardando você. Terceiro pedido. Você que está com alguma enfermidade nessa noite, eu quero orar por você. Já tem um decreto do médico, olha, isso aqui vai ser assim, assim, assado. O médico dos médicos já fala assim, não, deixa comigo, entrega para mim o teu caminho. Entrega que eu que te escolhi, eu vou dar jeito nesse negócio. Isso, pode vir. Estarei orando, Senhor Deus e Pai. Aqui é a tua casa, esse povo é teu. O Senhor comprou, Senhor, com o seu sangue precioso, cada uma dessas vidas que aqui estão, Senhor. E desde o ventre das suas mães, o Senhor já conhece cada um, Senhor. O seu nascimento, o seu andar, o seu deitar e o seu levantar, todas as coisas estão sob o seu controle. Nós confiamos no teu poder, na tua graça, Senhor. E eles estão aqui, Senhor, crendo na tua palavra que o Senhor pode mudar esta situação. Senhor, vai nessa casa agora, Senhor, e trabalha, Senhor, começando da sala até o último cômodo, Senhor, retirando, Senhor, todos os empecilhos, libertando, Senhor, os seus filhos. Pai, essas pessoas que aqui vieram, Senhor, buscando de Ti um socorro, que o Senhor seja um socorro bem presente na vida de cada um, Senhor. Meu Deus, eu apresento a Ti, Senhor, pessoas que estão aqui, Senhor, clamando a Ti por uma enfermidade. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha bradar na vida de cada um dos Seus filhos nessa noite, retirando essas dores, Senhor, das pernas, as dores, Senhor, que estão sentindo no rim, que seja, Senhor, nessa noite, aniquilada pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Seu sangue precioso. Nessa noite, nós pedimos a Ti, Senhor, e Te entregamos esse povo abençoado nas Suas mãos, Senhor. Abra, Senhor, amanhã uma porta de emprego para esse que está necessitado de uma porta de emprego. Assina, Senhor, esse testamento, Senhor. Em nome de Jesus eu Te peço, ó Deus, cumpra o Teu plano na vida de cada um de nós nessa noite. Eu oro a Ti e Te agradeço. Em nome do Seu amado Filho e Salvador Jesus, agora e sempre. Amém.